Opa, vamos ver se agora vai. A internet tá dando uns sustos. Não sei se é tráfego só ou é minha internet. Que quando eu conecto com o Magu lá, com o Marco Aurélio Schiavvi, preparador físico do Palmeiras, dá uma travada. Mas vamos ver se dá certo a conversa. Bahia 89, 88, 59 com orgulho. E o Magu, o Mago Schiavvi entrou aqui. Marco Aurélio Schiavvi, preparador físico do Palmeiras. Vamos conversar com ele. Sem travar, sem sustos. Vamos ver. Tcharam. Opa! Acho que Aí, agora vai, hein? irmão. Vamos Ó, nessa. liguei, desliguei, coloquei bombril, para de aço, vamos ver se agora vai embora a internet. Telefunken? A gente paga tão caro, né, Maguió? Serviço Não, nem me pra... fale. Mas será que é o horário? Eu tô achando que aqui tá meu tá bombando de live aqui no meu também. É, o Será que meu é? também tá, mas normalmente ele até conecta, sabe? Ele vai embora, sabe? Mas vamos nessa. Agora vamos Vamos, voltar. vamos indo, vamos Agora, indo. agora que foi. Então, vamos voltar no começo. Vamos lá. Apesar de todos esses nossos encontros pelas ruas de São Paulo, quantos anos Ó, de Palmeiras? Quantos anos de Palmeiras? Palmeiras eu fui setorista há 17 anos, 2012, 2002 15 anos, perdão. 2002 até 2017. Entrei em Ah, então, agosto de 2002. Luxemburgo ainda era o técnico em é isso 2002, aí. depois foi para o É isso aí. Cruzeiro. E aí entrou o Carmino Colombini e depois entrou o Leverkusen. E em Sim, 2017, acabei deixando aí o Palmeiras 2017, né? Acabei saindo da sim. PAN. 15 anos Ah, ininterruptos. deixou saudade, meu irmão. Deixou saudade. Era fato, era certo de te ver todos os dias ali, ou fugir de você quando tinha problema, ou conversar com você quando tinha coisa boa. Porque às vezes você sabia de mais coisa do que eu, às vezes de algum bastidor, de alguma notícia importante, venda, Eu falava, chegada. não fica conversando com o Fred, que o pessoal fica de olho aí. Você tá falando com o Fred. Ah. Não, pelo contrário, né? Você era fonte seguríssima. Ô Magu, então eu estava explicando, né, até para o início, né? Então eu encontrei já o Magu já trabalhando no Palmeiras, mas encontrei com ele no Ibirapuera, encontrei no Ah, Carnaval, lá Carnavais, com o Maldonado, lá que o Ibirapuera, senhor estava, eu lembro. Maldonado, Isso. Ibira, corridinha no Ibirapuera, mais de uma ou duas vezes, né? No Ah, Ibirapuera. foram mais vezes. Às vezes você dando Ah, aula de personal, você correndo lá também, sim, pô. sim, maravilha, maravilha. Sempre um prazer, meu irmão. Vamos Foi um prazer nessa. meu. Como que estamos aí, Magu? Como que está o trabalho? Tá tudo bem? Como que você Vamos está? indo. Primeiro, antes de tudo, Magu, antes de falar do atual, vamos falar da história. Quanto tempo Vamos de lá. Palmeiras já? 20 anos esse mês, Fred. 20 anos? 20 anos, cara. Caramba. Foram Desculpa perguntar, 9 mas não anos. sei. Quantos anos você tem? 41. Pô, 20 anos. Então você entrou, Ah, saindo da rapaz. faculdade, Desculpa, 42, meu irmão. Pô, olha só. Eu fiz tá roubando a 42. idade, não pode. Você entrou assim a 21 no Palmeiras? 22. É, 21 anos. Tinha acabado de me formar. Na verdade, eu entrei como estagiário em julho de. Na verdade, assim, não teve uma data certa que eu consiga me lembrar, a data de contratação, mas eu comecei a frequentar a peneira do Palmeiras em julho, início a finalzinho de julho, a peneira do Palmeiras lá no Pelezão. Enquanto Sim, a no Pelezão. gente. Fazia a É, peneira lá. é, eu acabei me formando em novembro e aí foi minha contratação mesmo. Mas eu assumi a peneira junto com o Caio Zanardi na época, que foi quem me Aí, convidou para cuidar da avaliação junto com ele. A gente avaliava ali em média 200 atletas por mês, variando de 11 a 15 anos, variava entre 11 e 17 anos de idade os atletas, e dali em diante começou toda essa história. Em novembro eu fui contratado realmente e e como o você chegou Caio... ao Palmeiras, Magu? Como você chegou ao Palmeiras? Então, através desse convite do Caio, Fred, eu Ah, trabalhei com voleibol, eu fui preparador físico do Pinheiros na época, né? Também como estagiário, mas assumindo importantes funções ali dentro. Inclusive, eu falo que o Pinheiros foi uma das minhas faculdades, porque ali eu tive contato com várias modalidades, com modalidades olímpicas, com de sim. contato com preparadores físicos de todas as modalidades, inclusive nível de seleção brasileira, e até o elenco das modalidades eram base de seleção brasileira. Então eu tive a oportunidade
de aprender muito ali. Eu falo que o Pinheiros foi minha faculdade mesmo, eu tive passagem pelo juvenil e pelo adulto, né, o profissional do Pinheiros feminino, com performance no voleibol, e através dali eu falo que ali foi a minha bagagem para assessorar minimamente a base do Palmeiras. Foi quando eu fui coordenar uma academia, acabei dando treino para o Caio Zanardi, coincidentemente, ele chegou para treinar, eu comecei a dar treino para a família, inclusive, a mãe, o pai e ele, de personal mesmo, eu coordenava uma academia na Lapa, e ele já era treinador do Sub-11 e fazia as peneiras, né? Era o responsável pelas peneiras do Palmeiras. Foi quando ele começou a ter proposta para subir, né? Para o Sub-15 mesmo do Palmeiras, ele junto com o preparador físico, o Caco, o filho do Tata, que começaram a flertar já com a base mesmo, Sub-15, Sub-17, então ele começou a me levar. Eu, chato pra caramba, palmeirense na época, eu queria conhecer o treino, queria ver um treinamento, queria camisa, aquelas coisas palmeirense chato. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, ele gostou da forma como eu trabalhava, da forma como eu lidei muito com atleta durante todo o meu período de faculdade, a forma como eu lidei com os treinamentos do Caio, que é ex-atleta, então eu fiz um destreinamento. Então eu mexia com o Caio como se ele fosse o meu atleta. Então eu acho que ele meio que gostou do perfil, da atuação, da abordagem, da porrada que eu dava mesmo no dia a dia, exigindo mesmo dele, mesmo sendo um ex-atleta, lógico, dentro dos limites, das possibilidades dele. Ele gostou um pouco, acho que, desse perfil e acabou me levando para a base. Na peneira. E acabou que eu fiquei no lugar do Caco na avaliação, na peneira, mas foram poucos meses. Logo ele foi subindo, foi voando 15, 17, 20, profissional B, e acabou indo para os Emirados Árabes, até junto com o Caco, se eu não me engano, o Caco foi junto. E aí eu fui seguindo ele, só que dentro do clube. Então eu acabei passando da peneira em 2002. Em 2002, quando você chegou lá, eu tive a oportunidade de cobrir o Anselmo Sbragia, ajudar o Anselmo Sbragia, no profissional B, com o Paulo Campos. Paulo Campos. O Anselmo precisava de algumas ajudas, então eu acabava que, interinamente, lógico, cobri o Anselmo num treino, em outro treino, e acabei Só aproveitando, ó, o Diego Souza, que jogou revelado em 2003, tá aí mandando um grande abraço aí. Filhão, monstrão. Porra. Meu primeiro título meu time era o Diego Souza, o seu, Wagner Love, Elias, olha só, Francis. Meu primeiro título no Palmeiras foi em 2001, o Caio treinador. A gente assumiu o Sub-17 ali num campeonato em Jales, acabamos campeões desse primeiro título junto com essa turma aí. O seu, Diego Souza. O Alexandre está falando parabéns, Magu, Rude, Pracidelli, Thiago Maldonado, Alexandre Aparecido Silva 10. Deu umas cornetadas aqui em cima, Alexandre, na turma aqui, mas eu estou dando os parabéns aqui pro Magu, né? É no time, né? Mas aí o Diego está lembrando, ó, verdade, timaço. O Diego está lembrando também o time que você está citando aí. Eu dei uma travada. Tá, volta aí. Tô aí. Tá me ouvindo? Voltou? Tá me ouvindo? Boa. Né? Tô. Não, então, tá cara, esse aí foi um... Tô sim. Cara, Alexandre, agora eu considero que essa equipe ali é uma das equipes mais, assim, uma equipe que a gente conseguiu formular uma conexão bem bacana. Eu, o Rude, o Maldonado, Rude Pracidelli, porque, assim, eu acredito que quem chega hoje no Palmeiras sabe que o modelo está ali, o perfil está ali, são pessoas extremamente do bem, sem vaidade, que estão com um protocolo na mão ali muito bacana, que a gente demorou muito para desenvolver, mas quando desenvolveu, parece que isso reverberou, parece que isso espalhou, e para quem você comenta ou conversa ou pede opinião, sabe que os três estão ali, com chegar, e para quem se apresentar hoje, por exemplo, como se apresentou o Vanderlei junto com o Melo, que quando eu ajudei o Anselmo no Profissional B em 2002, quem era o treinador do Profissional era o Vanderlei. Foi quando a gente teve
a gente teve os primeiros contatos. Teve o retorno dele em 2008, que a gente teve um novo contato através do Claudinho Pavanelli, que foi quando ele me deu essa, na verdade, segunda chance no profissional, que em 2004 o Anselmo também me chamou para ajudá-lo. Quando o Valmir Cruz saiu, o Anselmo acabou assumindo o time em 2004. Sim. E me chamou como auxiliar também. Então, era o Estevão, Estevão Soares, meu time tinha Ricardinho e Osmar Cambalhota. Rapaz, Magrão, Marcinho Guerreiro. É um time que classificou para Libertadores acho que, se eu não me engano, na última rodada do Brasileiro. E o Wagner. Rapaz. Então, ali foi minha primeira chance no profissional, quando o Valmir saiu, naquelas confusões que aconteceram na época. E aí foi minha primeira chance junto com o Anselmo, era Estevão Soares e Gerson Sodré. Só fiz amigos. Fred, só tenho amigos no futebol, graças a Deus, só fiz grandes amizades. Olha, me sinto um cara realizado, tanto profissionalmente como afetivamente, assim, com todos que passaram ali. Hoje, quem chega no Palmeiras sabe que o Maguzinho está ali, Total Flex, pau para toda a obra, tem uma experiência bem bacana, cara. Claro. E aí você tive a primeira chance quando estava o Anselmo, assumiu, o Valmir Cruz saiu do Palmeiras, entrou o Anselmo, aí você foi com o Estevão. Aí você volta para o B, o que aconteceu com você na caminhada aí? Aí eu volto para os juniores, cara. Aí eu voltei para os juniores, porque é aquela coisa. Inicia, né? O B inicia. Fred, você conhece muito bem o Palmeiras. Você sabe que dentro do Palmeiras, por exemplo, eu passei por mais de 5 ou 6 presidentes, mais de 10 diretores, gerentes de futebol, mais de 20 treinadores. Então eu costumo dizer, o pessoal que fala assim, você nunca saiu do Palmeiras, mas dentro do Palmeiras eu peguei mais de 10 clubes, mais de 10 gerências, 10 presidências. Então, são 10 desafios diferentes, né? Então, não é que alguém me protegeu, por que você está lá tanto tempo? Não, eu tive que convencer a estrutura a cada troca. Então, é um trabalho assim, zero de política, e sim de muito trabalho, de muita entrega, de muito espírito. Eu fui sócio do Palmeiras, então sempre aconteceu aquele lance da alma, do espírito, do coração envolvido, né? Lógico que eu sei dividir muito bem o que é o profissionalismo e o que é o torcedor, lógico que essa chama do torcedor, ela diminui, né? Você consegue discernir muito bem, o que é, né, a paixão e o profissional. Tanto é que você pode acompanhar vários conflitos que acontecem com preparador físico e jogador, né, e treinador, né, porque você põe o profissionalismo acima de tudo, lógico, o tempo todo. Aí eu volto para os juniores e em 2008, em 2007 eu peço para voltar para o juvenil, sub-17, porque os juniores na época ele estava com uma demanda muito alta, com a mesma estrutura financeira, física, do sub-15, sub-17 e os juniores quase, vamos combinar, quase um profissional. Ele precisava de investimentos maiores, né? E eu, numa conversa muito bacana com o Carlos Pacheco e o Wilson Macarrão, pedi para descer para o sub-17. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, Fred. Eu dei um passo para trás para dar 10 para frente, eu costumo dizer. Porque quando eu cheguei no Sub-17, eu falei, agora eu começo a pesquisar, tempo para estudar e tempo para formular, de alguma forma, transformar como modelo o Sub-17. Foi aí que me deu o start junto com Paulo Zogaibe, grande médico. Paulo Zogaibe, de começar a pesquisar em cima da categoria, todos os potenciais de performance, todas as avaliações necessárias. Através daí, a gente começou a traçar um plano de reorganização de formação na categoria de base, que hoje
eu acho que eu só dei um leve clique, um leve start que hoje a categoria de A base... semente. Não, veja bem, não estou falando que eu sou o responsável pela... Não, pela você não. ajudou, né? Eu uma Mas assim, transformação. eu me considero, até falo que assim, apesar de, poxa, bacana os títulos, legal, profissional, mas assim, o que mais me orgulha assim no fundo da alma foi ter deixado um mínimo legado na categoria de base, ter transformado, por exemplo, o que eu percebia, né? Cada categoria parecia que era uma empresa diferente dentro do Palmeiras. Então, cada treinador, ok, com a sua metodologia. O treinador é soberano, tem a metodologia dele, ele que vai ganhar, ele que vai ser o campeão, ele que é o protagonista, ele que vai cair primeiro. Então, o treinador é o protagonista. Só que preparador físico, fisiologia, fisioterapia, parecia que cada um seguia o seu caminho, a sua empresa, a sua formação. Bom, ok. Então, até dos exemplos que eu tive dentro do Pinheiros, e junto com o Zogaib, que era do Pinheiros e é até hoje, a gente começou a formular assim, uma cartilha interligadas. A interdisciplinaridade da categoria de base. Foi, acho que, um pequeno start que eu consegui dar. Magu, só aproveitar. Você estava falando do Paulo Zogaib, que vocês começaram a fazer aquela mudança ali na parte da base. Você pode mostrar, porque você estava me ouvindo ou você não estava me ouvindo? Só para eu saber, Magu. Não estava. Uma hora travou e eu não passei a não te ouvir mais. Estava cinema mudo. Então, beleza. Vamos lá. E aí foi quando o Paulo, lógico, teve uma... era o Paulo Zogaib e o Ivan Pissarro, né? Os fisiologistas do profissional. Grande Ivan Pissarro. Grande Ivan Pissarro. Pedro Pissarro, o irmãozão, tá, o filho dele. Aí acabou que o Ivan também deu uma grande força. Foi quando o Ivan Pissarro saiu do profissional que ele tinha um contato bem bacana com a gente na base, ajudava a gente bastante com ideias e sugestões. E acabou que eu solicitei para o Ivan se eu não poderia assumir a função dele. Foi isso. Quando eu cheguei no Sub-17, apesar da trajetória como preparador físico em 2006 e 2007, e um pouquinho de 8, eu assumi a fisiologia. A fisiologia da categoria de base, foi aí que conseguimos fazer essa interdisciplinaridade. Quando a fisioterapia conversava com a medicina, com a preparação física, com a fisiologia, com o treinador. Então, aconteceu a unificação dos pilares para que todo mundo falasse a mesma língua. Fred, tudo com muito bom senso, muita conversa, muito churrasco, almoços diários, semanais. Então, assim, muito bem para não melindrar ninguém. Colocado. Porque, lógico, como é que eu chego? Eu era preparador físico, resolvo ser chefe da preparação física, ou coordenador científico, alguma coisa assim, sendo que o meu coordenador era o Jorginho, na época. Jorginho. Um paizão para mim. Só que quando eu falava para ele, chefe, a gente precisa pensar melhor no controle de carga externa e interna dos nossos jogadores. Pô, o Jorginho tinha uma hora que falava, Magu, sem querer rimar, mas... Magu, sabe aquela rima? Aí eu falei, vamos devagar para a gente não atropelar nenhuma fase e nenhuma soberania. Né? Eu sabia muito bem o meu lugar, sei muito bem o meu lugar até hoje, talvez acho que por isso que eu esteja lá até hoje cumprindo bem o papel de auxiliar da preparação física, assistente para o que precisar em todos os sentidos na situação de performance, até técnica. Então, assim, eu acho que foi uma trajetória na base que eu sinto que me deixou muito satisfeito, realizado por ter deixado um mínimo legado, um mínimo rastro bacana lá. E fazendo uma pergunta que ninguém fez para você ainda, Magu. O Magu surgiu da onde? Do Palmeiras mesmo ou você já tinha esse apelido? Então, deixa eu te falar. Meu avô, inclusive foi sócio do Palmeiras, ele, quando eu nasci, ele me achava parecido com o Mr. Magu. Talvez porque eu
Era gordo, enrugado e inchado, e meu olho não abria direito. E aí ele me chamava de Mister Magoo, e acabou que ficou desde o berço esse apelido. Meu avô foi sócio do Palmeiras e me pôs de sócio no Palmeiras, de moleque, para jogar futebol de salão no Palmeiras. E uma das minhas maiores tristezas foi quando eu entrei no Palmeiras, em 2000, ele faleceu. Ele não me viu trabalhar no Palmeiras. Isso foi uma tristeza grande, mas assim, ele está olhando de algum lugar, ele está feliz da vida. Mas meu avô era aquele palmeirense italiano doente de Palestra Itália, para você ter uma ideia. Palestrino, não é nem palmeirense, é palestrino. Palestrino, mas assim, ó, entre Itália e Brasil era Itália, a Copa de 82, a casa era toda azul e branco, a Itália ganha, fogos para todo lado, ninguém entendia nada, o único louco correndo na rua era meu avô, então assim, brigava com o conselheiro, brigava com o presidente do Palmeiras na época, foi suspenso, foi ameaçado de ser expulso do clube, aquele velho chato, um velho chato. Sim. Era o velho chato que obrigava a gente a frequentar o clube, obrigava, de domingo tinha que ir pro clube, tinha que assistir ele jogar bola, ou apitar jogo, que ele era árbitro da federação também, proibido de apitar jogo do Palmeiras, logicamente. É mesmo? Nicolino Brasílio Pacico. Nicolino? Nicolino. Apitou pouco, não teve uma trajetória muito grande na arbitragem, talvez porque ele acho que devia sair na mão com o jogador, e acabou que foi uma trajetória pouca, pequena, mas foi assim, a história foi essa, do Magoo, né, um cara sensacional. Você adotou, né, porque você usa o Magoo, né, não é que, né? Então, eu acabei usando porque até diretores numa certa época no Palmeiras pediram para que eu mudasse, né, para pedir para me chamar pelo sobrenome ou pelo nome, para não... Achavam talvez que para não... Pejorativo poderia ser. Um preparador físico não pode ter apelido, não sei. Acabou que não teve jeito. Eu nem ameacei pedir, porque não tinha jeito já. Magoo é muito mais fácil também do que Marco Aurélio. Sua família chama de Magoo ou não? Chama de Marco Aurélio? Não, é Marco Aurélio, Marco. Mas é que você mesmo, você escreve, né? Marco Aurélio escreve Magoo, né? Você tem, Magoo, eu ponho Magoo porque, entre parênteses, às vezes, até para dar o crédito, às vezes Marco Aurélio, o crédito não vai sair. É que eles estão imaginando. Às vezes nem vou ler o que saiu sobre esse Marco Aurélio aí, que não... E aí, em 2008 chegou o Vanderlei e você vai para a preparação física do profissional, né? Foi assim? Então, em 2008, quando chega o Vanderlei, eu estou ainda no final da minha transição como preparador físico do Sub-17 e fisiologista. Então, eu estava assim, ainda cuidando do Sub-17, mas assumindo todas as funções de fisiologista, até contratarem um novo preparador físico para a categoria. Foi quando aconteceu uma situação muito engraçada, que eu realizava alguns trabalhos de pré-jogo dentro do campo. Pré-jogo, o Sub-17 jogava às 11 horas da manhã, não sei se você lembra. Exato. Antes ou durante os treinos do profissional. Na academia de futebol, jogavam lá de manhã, sábado, por exemplo. Exatamente. A gente jogava no campo 1. O treino do profissional corria no campo 2. Tem a bancada ali. Onde tá isso. Só que dentro do campo eu realizava algumas atividades até pertinentes na época, através das pesquisas que a gente fazia. Até hoje, algumas atividades são utilizadas assim, muito mais em categoria de base, que você tem tempo para recuperar o seu jogador, você tem tempo para trabalhar o seu jogador em cima de várias possibilidades diferentes de um profissional, porque você tem um jogo por semana. Então eu realizava alguns exercícios de força, com cargas externas. Então, por exemplo, eu punha os jogadores para agachar, uma série só de 6 a 8 repetições, eu lembro, com peso nas costas mesmo, eu punha eles para agachar. E talvez por não entender que a solicitação estava sendo feita muito bem controlada, através das solicitações de jogos bem mais baixas. Na época, o Melo, o Vanderlei, o Filé e o Pavanelli me chamaram para conversar, pedindo algumas explicações, porque talvez ali era um fato novo que não cabia num pré-jogo, né?
eu falei, ó, realmente ele é um pouco assustador o método, mas assim, a gente está pesquisando e tem alguns números bem bacanas Positivo. aparecendo, bem bacana aparecendo no final da partida que eu posso mostrar para vocês. Que era simplesmente um teste de impulsão vertical que a gente fazia após o jogo e agachando, fazendo um PPA, que é uma potencialização pós-ativação, que a gente chama, né, um nome bonito, antes do jogo, o volume do salto do jogador ele melhorava quando você agachava, ao final do jogo. Porque talvez você tenha um recrutamento melhor de fibras. Olha o Fernando Praz entrando aí. Um abraço. Fernando Praz! O Andrei também entrou aí, ó. Um abraço pro Andrei, Fernando Praz, Vinícius Martins, toda essa turma aí, Mago, hein? Conhecemos todo mundo aí. Olha aí. Só celebridade, meu amigo. Só feras, hein? Ó o Vina. Fala tabaco. Tudo gente boa aí, ó. É o que eu te falei, eu só fiz grandes amizades. Aí, ó o Praz aí, ó. Ó o Praz aí. Monstro! O Praz aí no Ceará, tá indo muito bem. Sucesso pro Praz aí no Ceará. Você acha que trabalhar com um cara como o Fernando Praz é só aprendizado no dia a dia, é só lições que você tira do dia a dia que é fantástico. Você leva o resto da sua vida. Grandes histórias, hein, Vini? É o tabaco, é monstro também. Então, Fred... E aí você fez lá, você mostrou... Foi quando eu mostrei para ele. Foi quando eu mostrei para eles, ainda foi meio relutante ainda com a pesquisa, com o projeto, mas como assim fazer pesquisa em cima de jogador de futebol, que cada jogo é um jogo que você precisa ganhar, mesmo na categoria de base tinha aquela pressão de resultado, e como assim você está fazendo pesquisa em cima do... Só que aí foi quando um dia antes, ou melhor, uma semana antes, o Melo chamou todos os preparadores físicos da categoria de base e deu aquele maior incentivo do jeito que é o Melo, aquele entusiasmo, aquele jeito de falar que para acreditar no potencial, para pôr em prática tudo aquilo que você acredita, que uma categoria de base permite isso. Aí quando eu cheguei nele, eu falei, professor, tudo isso é culpa sua. Aí ele falou, puta que... Pior que eu falei mesmo. E aí foi quando a gente sentou com mais calma, a gente foi até tomar uma cerveja junto e eu contei para ele mais a fundo como é que era o projeto que a gente fazia junto com outros preparadores físicos, né, de outros clubes, que estava dando bastante certo e trazendo resultados importantes para unificar as categorias de base, né, através dos protocolos, não desse protocolo. E aí foi quando ele gostou, o Pavanelli gostou, foi quando eu comecei a ajudar mais o Pavanelli, assim, participar mais com o Pavanelli no profissional. Foi quando eu passei a frequentar o profissional em 2008 mesmo, mais efetivo ainda que em 2004. Tem uma história bem bacana, porque através de uma faísca que saiu ali, eles acabaram me abraçando, e teve toda aquela história de 2008, né? E em 2009, quando o Pacheco assumiu também, eu acabei continuando nessa ajuda, junto com ele e o Anselmo, o Pacheco na época do Antônio Carlos. Sim. E foi esse flerte com o profissional, 2004, 2006 eu tive uma passagem quando o Fabinho Materagian assumiu a seleção brasileira, acho que pela primeira vez eu assumi junto com o Anselmo, era o Tite e o Kleber Xavier. Foi quando, mais uma passagem mais breve, né, bem rápida, só que em 2008 foi quando eu fiquei um tempo maior, junto com o Melo e o Pavanelli, e sempre esse flerte com o profissional, né. Em 2010, em definitivo, foi quando o Felipão chegou. Então, ó, aí você estava falando, né, da sua trajetória, você falou do Tite, né, na época da Fábio Materagian, que você flertou algumas vezes até chegar em 2010 firmar com o Felipão, quando o Felipão chegou sem preparador físico, foi isso, né? Foi quando ele pediu para o Anselmo assumir de vez o profissional junto com ele, como preparador físico principal, e foi quando o Anselmo me fez o convite oficial para ser o preparador físico da casa, né? O preparador físico auxiliar da casa, porque certamente qualquer saída do Felipão, proposta ou outras situações, o Anselmo iria junto, como foi, né? Como foi, para a Copa do Mundo. Exatamente. Foi quando eu acabei virando o auxiliar, o preparador físico
né, do clube, auxiliar da casa, e naquela situação, sempre disponível, disposto a todas as possibilidades, aos treinadores que vêm com preparador físico, para você ter uma ideia, já está começando, inclusive, a girar, né? Então, por exemplo, a segunda vez com o Vanderlei, a segunda vez com o Felipão, e assim, duas vezes com o Cuca, Valentim, então, pessoas que vai e voltam, o Maguzinho está E o lá. Magu tá lá. E como eu te falei, volta e você tá lá. Exatamente. Como eu te falei, são metodologias, alguns protocolos elaborados que demoraram para sair do papel, mas estão ali à disposição para quem chega. A metodologia está praticamente pronta. Lógico que todo mundo chega com a sua convicção, sua filosofia, suas ideias, mas assim, muito pelo que a gente desenvolveu durante esses últimos, principalmente esses últimos 5 anos, né, de 2015 para cá, quando começou aquela reestruturação mesmo forte junto com o Paulo Nobre e Crefisa, tem um modelo de gestão do núcleo de saúde e performance ali, bem bacana, em que todos os profissionais sabem o que acontece ali, o que está descrito em forma de protocolo e procedimento que a gente segue. Então, é muito difícil alguém chegar a mudar muita coisa. Então, chega, lógico, com algumas ideias, alguns perfis, algumas metodologias diferentes, mas, assim, a metodologia do Palmeiras está muito sólida. Então, quem aparece, quem chega satisfeito, chega pronto para desenvolver o melhor trabalho ali, porque foi um trabalho árduo ali, né? De 5 anos para cá. Depois daquele susto em 2014, eu acho que teve um renascimento, assim, uma vírgula, e Paulo Nobre, na época, junto com o Maurício, junto com a Leila, resolveram dar um basta nas situações de estrutura, né, de investimento. Foram mesmo para o que há de melhor no mundo, né? Inclusive, eu fui um dos responsáveis pela montagem da academia. Uma das conversas com o Paulo eu quero o que tem melhor no mundo. Lógico que também ele não saiu assim, gastando a rodo, mas assim, claro. Todos os mas dias... ouviu muitas pessoas, né? Sim. Ali a gente teve, na época, toda aquela equipe, né, movimentando todas as estruturas, né? Na época, o Jomar, Altamiro, Rubão, todo mundo, Rosan, na época, todo mundo se unindo para reestruturar da melhor forma o novo centro de treinamento, o núcleo de saúde e performance, que hoje é aquele monstro lá. E Magu, antes de 2014, que foi aquele susto que quase caiu pela terceira vez, né, batendo na trave, né? Teve o 2012, né, Magu? Assim, situações, né? Teve o 2002, né? Isso eu como setorista também, né? Teve o 2002, teve o 2012, né? E depois bateu lá na trave de 2014. Então, situações assim que o profissional também sente bastante, por mais que você não era o preparador físico principal, mas é da comissão técnica, né? Não, ali a gente sente na alma, né, Fred? A gente sente no dia a dia a dedicação da grande maioria ali. Lógico, você percebe um desvio ou outro de conduta ali, mas naquela época, em 2012, era um time que, fez de tudo para ganhar a Copa do Brasil, e jogando muito bem, inclusive. Foi campeão invicto, se eu não me engano. Com os jogadores se dedicando ao máximo, mas talvez por aquela falta de estrutura pontual no momento, um elenco reduzido, enxuto, que nem a gente tinha os 10 jogadores muito bons naquela época. O Marcos Assunção acabava com os jogos, Valdívia, Barcos, você tinha uma equipe muito qualificada. Só que talvez você não tinha as reposições. E sem reposição, com o número de jogos, com o calendário apertado, com uma estrutura que ainda deixava um pouquinho a desejar, a gente acabou perdendo jogador por lesão, a gente perde jogador por trauma, por lesão muscular. Então acabou que a gente ficou refém, talvez, de uma estrutura não tão qualificada, de um investimento não tão apurado, pontual, e aí que deu aquela
tragédia toda. Mas Claro. sempre foi um aprendizado, sempre foi um renascimento. Ali eu falo que 2013 ainda não, mas 2014 aquele susto, aí 2015 eu falo que foi um renascimento, né? Um redirecionamento das inteligências ali. Poxa, o que faz um time ser vencedor? Não é só sair contratando também a rodo. É uma boa estrutura, é um bom suporte profissional, pessoal, né? Toda uma série de fatores que acabaram acontecendo depois no final. E você trabalhou com o Gilson Kleina ali, né? 2013, 2014, né? Gilson Kleina. Paizão Que também. figura, hein? Que Vários figura, hein? pais. Figuraça. A gente sentiu muito, né, pelo desempenho ali nos últimos 14 jogos que ele pegou. Sim, E, 2012. assim, a motivação dele, o entusiasmo dele no dia a dia chegava a ser desgastante, assim, ele acabava o dia, Fred, arrasado, sabe? De tanto que ele tentava tirar o máximo dos jogadores para a gente conseguir escapar aquele ano. E Ele conseguiu 3 vitórias no começo, aí depois não... Pois é, ali foi a nossa... A gente achou que estava... Vai escapar. Conseguindo na reta final para escapar, mas aí começou aquela... Justamente por tudo aquilo que eu te falei. Perde jogador aqui, perde jogador ali. Aí foi para Araraquara, lembra? Putz, era uma dificuldade, não jogou em São Paulo. Foi tudo difícil. Pois é. Nosso Fábio Finelli colocou o sal grosso, mas não adiantou. Putz, eu lembro do Fábio, né? Tem uma imagem, né, dele. Verdade. É Araraquara. Lá no Finelli é um palmeirense super assíduo, cara. Você vai nos jogos, ele tá nos jogos, cara. Um cara coração total. Total, meu. E aí, claro, o Palmeiras muda, né? Vamos falar o patamar, que todo mundo tá falando do patamar aí do Flamengo, mas o Palmeiras também muda de patamar nessa parte de organização, né? De estrutura, né? O Palmeiras dá um salto ali, reforma totalmente a academia de futebol, né? Aquela reforma excepcional, né? Muda-se a estrutura, equipamentos, se preocupa com a parte científica também para crescer. Não adiantava ter ótimos jogadores, técnico de ponta, ser um clube grande e não ter uma estrutura que desse condições para os seus jogadores, né, Magu? E aí o Palmeiras alcança esse lado, né? E vira até referência e modelo para outros clubes, né? Algo que antigamente eram outros clubes. Até o vizinho do São Paulo era uma referência nesse trabalho físico, de recuperação. O Palmeiras começa a receber mais atletas fora clube para se recuperarem também, né? Eu lembro de um caso, o Denilson, na época, também fez uma parte, e outros jogadores participaram também, entraram para fazer de recuperação, e mostrando que o Palmeiras começava a se tornar uma referência nesta parte também. Eu acho que isso também dá um upgrade, né? Um crescimento no clube, né, Magu? Sim, Fred, eu não vou falar assim que a mentalidade passada era ruim. Lógico que não. Os outros gerentes, os outros presidentes, eu acho que eles tentavam o melhor. Eu acho que eles queriam o melhor. Mas a visão era diferente, né, Magu? Mudança de visão, mentalidade, se reinventar, essa parceria entre Paulo, patrocinadora, foi uma... Alexandre Matos, inclusive, foi uma mudança um upgrade na mentalidade, na forma, no profissionalismo, assim, é um ponto que faltava assim, para melhorar em todos os aspectos, todos os lados, na área estrutural e área de investimento. E o que eu costumo dizer, essa conexão, essa harmonia entre os segmentos, essa interdisciplinaridade, andando em conexão, em harmonia, conversando, sem vaidade, ouvindo todo mundo, precisando ouvir o que o massagista tem para falar, o que o fisioterapeuta tem para falar, o que o estagiário às vezes tem uma informação bacana para você. Então, quando você começa a abrir as suas conexões e transformar isso no melhor da harmonia do dia a dia, né, você acaba traçando o melhor para o seu ponto final, que é o atleta. E o treinador, que, como eu te falei, é o soberano, é o que decide as coisas, é o que dá o ponto final, a palavra final. Então, quando isso gira em torno dessa harmonia mesmo, essa conexão voltada para um objetivo em comum,
Eu acho que foi a mudança também profissional fundamental na época, que a gente tenta fazer com que isso se arraste até hoje, vem dando certo nos últimos anos, bem bacana. Pra você ter uma ideia, sem isso a gente conseguiu vários títulos, né, 2008, 2012, 2012. Teve alguns desvios, A Série lógico, B, mas né? assim, teve o Brasileiro Série B. Aí o que acontece é um detalhe que faltava, lógico, financeiro também, não vamos ser hipócritas aqui, você precisava de um investimento bacana, que foi esse casamento que eu te falei, bem bacana entre patrocinadora, Paulo na época, Alexandre, que foi com que o caminho começou a ter mais clareza e mais repertório e retorno para a gente. O Rogério lembra aqui, ó. Magu Escal, você é fera. Bro, um abraço grande no seu coração. Deixa eu ver, tem mais um aqui que escreveu. Professor Leandro Carvalho, grande Magu. Abraço, meu amigo. Sucesso sempre você merece. E teve outros recados, outras lives ali, que infelizmente não deu para ler, que a gente estava conversando. Magu, vamos já falar da parte atual, que a gente está vivendo que nunca ninguém imaginava que isso fosse acontecer, né? No mundo, né? O que aconteceu com um abraço ao coração Treinos do online oficial, um abração aí, obrigado aí. Treinos online, Magu, quando antigamente, lembra aquelas fitas de academia que a gente via nos filmes americanos, o pessoal fazendo academia, vendo exercício através de fita de vídeo, e agora são os treinos online. Um abraço pro Felipe Silva, tinha mandado um recado na live anterior. Efetivamente, Magu, sinceramente, eu sei que você está sendo sincero aí, mas efetivamente, os treinos online compensaram algo, se conseguiram compensar algo, ou realmente foi muito mais para ninguém ficar parado e ficar totalmente enferrujado, porque é uma situação que nunca foi vivida por ninguém, e ainda mais na parte física, né? Vocês estão tendo um contato, e eu conversei com o Rodrigo, que é o diretor de futebol do Curitiba. Curitiba está mais de um mês, Magu, treinando, e está chegando a quase 2 meses o Curitiba treinando. Ele disse que os jogadores, quando chegaram lá, em avaliação da preparação física do Curitiba, né, que eles chegaram, nem na pré-temporada, quando o pessoal volta de férias, chegou como chegou bem mais abaixo, como realmente estivesse totalmente inativo, mesmo com os treinos online. Então, o que você pode falar, até para a gente entender e compreender, né, porque há uma diferença clara de se treinar no campo e se treinar em casa, no espaço onde você tem, vendo um vídeo, você passando as instruções, não só você, mas toda a comissão técnica e preparação física e científica do Palmeiras. Ô Fred, eu já te adianto que assim, ó, o perfil do jogador de futebol ele vem mudando a cada ano, a cada temporada. Assim, o nosso principal desafio, que eu costumo dizer, é transformar o jogador de futebol em atleta de futebol. E eu acho que isso vem acontecendo cada vez mais e essa assimilação está sendo cada vez mais positiva. Com certeza nenhum atleta ficou parado e nenhum atleta dependeu só dos treinos online, que eu digo que foi uma base ótima, uma base bacana, dentro das possibilidades de cada um, do espaço de cada um. A gente conseguiu dar, eu digo, uma vacina, era uma vacina semanal, segunda, quarta e sexta. Uma vacina de quê? Melhora da mobilidade, melhora da ação da musculatura estabilizadora. Então, às vezes eu fiz coisas ali que no dia a dia eu nem consigo. Dentro daquele tempo, eu consegui, por exemplo, pegar 15 minutos para fazer só trabalho de mobilidade muito bem feito, uma mobilidade de tornozelo, quadril, coisas que às vezes a gente leva 5, 10 minutos para fazer, ali eu tive tempo para fazer. E, obviamente, a gente sugeriu para eles, dentro das margens de segurança, se eles precisassem de um outro suporte, um outro apoio em outro dia, até com outro tipo de profissional, sendo que esse profissional entrasse em contato com a gente para a gente tentar atender as demandas e as necessidades individuais de cada um, eles entraram. Quem precisou, quem teve a iniciativa ou pediu para que o profissional fizesse algo a mais, entrou em contato comigo. Isso muitos fizeram. Então, Fred, o que a gente deu foi uma vacina, foi uma base, uma manutenção
uma manutenção desse lastro. Eles saíram com um certo lastro, saíram com uma demanda, saíram com uma aquisição já de pré-temporada, de Florida Cup, de início de Libertadores e Paulista, e a gente tem toda uma sequência, minimamente falando, nesse lastro, nessa base neuromuscular, lógico, com exercício só com peso corporal, mas esse encontro semanal, 3 vezes por semana, durante esses 100 dias, foi importantíssimo até para manter esse contato semanal, visual, né, através do vídeo, com todos os participantes ali de comissão técnica, da núcleo de saúde e performance, médico, fisioterapia, nutricionista, dando a informação diária das demandas, das necessidades individuais, às vezes, mandando no celular de cada um as necessidades, a suplementação, alimentação, ideias de cardápio. Todo final de treino, o atleta mandava para a gente uma resposta num questionário de percepção de esforço, recuperação e dor, mais o peso. Então, o atleta, ele estava em casa, na quarentena, enclausurado, mas ele estava sendo cuidado. E isso faz parte daquilo que eu estou te falando. Entra no perfil que está mudando do atleta. Ele, quando ele tinha aquela atividade de manhã, na segunda-feira, ele sabia que terça-feira ele ia fazer algum outro tipo de atividade e isso vai puxando uma coisa e a outra. Ele ia descansar, ele ia se alimentar, ele ia treinar. Como ele ia treinar? De que forma? Aonde? Naquele espaço pequeno? Mas ia fazer uma atividade minimamente possível dentro da possibilidade de cada um. Mas eu já te adianto que a maioria já tinha um espaço bacana. Lógico, alguns tinham a sacada, um quintal, um corredor, mas assim, o melhor que eles puderam tirar daquele espaço é o que eu falava nas lives, nos áudios. O melhor que você conseguir tirar do seu espaço, faça, porque vai valer a pena no retorno. No retorno a gente vai poder otimizar o retorno para, assim que liberado, dentro das autorizações e protocolos sanitários de saúde, Ministério, Federação, assim que necessário, vocês vão estar praticamente prontos para ganhar tempo. Não ter que abrir mão de um trabalho técnico ou tático para trabalhar físico, como uma pré-temporada. Lógico que agora a gente vai ter tempo para fazer, mas a gente já, por exemplo, já autorizou o contato com a bola ontem, a gente já pode entrar com bola numa boa, tranquilo, sem receio, porque apesar dos 100 dias, a gente conseguiu resgatar esse lastro para dar continuidade numa pré-temporada normal, sem excesso de cautela, cuidado com algum tipo de disfunção articular. A nossa maior preocupação, talvez, Fred, nesse tempo todo parado, era com algumas coisas que a gente até nem consegue medir. É uma perda assim, time, tática individual, tática coletiva. Sabe, o time vinha bem, né? Sim. O time vinha bem. É líder do grupo da Libertadores, vice-líder, acho que com o mesmo número de pontos, né? No Paulista. Veio de um torneio que teve uma atuação muito boa. Então, assim, a gente estava numa ascensão e, de repente, assim, nosso principal receio é agora esse retorno com a perda de uma característica individual de raciocínio, de tomar decisão, de técnica, tática individual, tática coletiva, que estava assim, né? Mas eu acredito que com o tempo, se ninguém quiser atropelar nenhum tipo de fase, né, acelerar, se precipitar em algum tipo de reestreia precoce, a gente retoma isso numa boa e acho que com um grande sucesso, se Deus quiser. A perspectiva, né, é que volte o Paulista início de agosto, né? Pelo menos é isso oficialmente. Ainda não tem nada, mas essa perspectiva é o início de agosto. E a CBF finalizando já um Brasileirão com 8 e 9 de agosto. Ou seja, tem uma grande... Olha o Rude para a Cidelli aí. Tem uma grande chance, né, de se encavalar 2 competições fora, né? Ainda não tem Libertadores ideia, Copa do Brasil, o Palmeiras só entraria mais para frente. Mas, assim, Paulista e Brasileiro pode acontecer de serem simultâneos no mês de agosto. Paulista são menos datas, né? Mas o Palmeiras está na próxima fase, vai estar na fase de mata-mata, então vai encavalar, não tem jeito, vai ser inevitável para algumas equipes.
30 dias de preparação no campo, que está sendo a partir do dia 1º de julho, agora para frente. Não temos muita coisa, né? Não tem jeito. As datas estão todas encavaladas, né? Sim. É bom assim? Dá para se fazer alguma coisa, Magu? Ou ainda é o que temos para o momento? Ou se pudesse ter sido um pouco mais, melhor? Ou 30 dias, ó, dá para fazer. Com 30 dias dá para a gente cuidar do pessoal e evitar, assim, essas lesões pelo retorno depois de tanto tempo parado, por exemplo. Fred, olha só, para quem teve já 15 dias, 12, 20 dias no máximo para se preparar numa pré-temporada, 30 dias para a gente é um sonho. Eu acho que assim, 4 semanas é o suficiente para a gente já atingir uma certa performance, sim. Tá? Previsão de lesão a gente não tem, obviamente, como ter, mas assim, foram muitos dias parados, eu não digo, né, por tudo isso que a gente fez, mas assim, é o que eu acabei de te falar, é a realidade tática individual, tática coletiva, antecipação, time antecipatório, velocidade de reação, isso tudo a gente não tem como medir. Então, são só coisas jogando. ainda... Exatamente, só jogando e treinando. São coisas imprevisíveis, tá? Então, não dá para te cravar nada, mas assim, 4 semanas pra gente, eu acredito que seja o suficiente para a gente já enxergar uma performance para desempenho. Agora, previsão de lesão não dá para saber, a gente está vendo uma pancada de lesão acontecendo, que às vezes lesões bestas, né? Que cai muito nisso que eu te falei, lesões de tornozelo, que acredito que numa rotina normal de treinamento, aquilo talvez não aconteceria. O cara entorce sozinho, né, na Europa, são lesões musculares recorrentes. Bom, são coisas que se a gente fizer tudo com muito bom senso, inteligência e respeito com o atleta, eu acho que a gente consegue minimizar isso ao máximo. Achei bacana esse lance das 5 substituições, ok. Só que assim, se a gente se precipitar e querer atropelar sequências de recuperação, por exemplo, acumular jogo de Paulista e Brasileiro, o risco fica bem alto. Então, é toda uma questão de conversa, de reunião, de bom senso mesmo, para dar sequência, preservando a saúde do atleta também e da a sequência dos campeonatos.